Aula 05. A Jornada da ONU sobre Desastres. A aula final integra os 4 documentos em uma leitura contínua da Jornada da ONU sobre Desastres, do pós-guerra ao século XXI. A partir da comparação entre Yokohama, Hyogo e Sendai, à luz do resgate histórico da UNDRR, discute-se a evolução conceitual da prevenção, a redução do risco, da resposta à antecipação e do enfoque técnico à compreensão social dos desastres. A aula propõe uma reflexão crítica sobre o que foi aprendido, o que permaneceu como lacuna e quais desafios persistem para a governança global dos desastres, especialmente nos países do sul global. Encerra-se com uma análise do papel do conhecimento científico, da saúde pública e da ação local na construção de futuros mais seguros. O debate sobre este episódio foi gerado pelo Google Notebook LM e passou por revisão humana. Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem de uns 50 anos para entender uma mudança que foi fundamental. Uma mudança de mentalidade, né? Exatamente. Como o mundo parou de pensar em desastres só como algo a que se reage e começou a tentar se antecipar. Isso. Temos aqui uma pilha de documentos importantes das Nações Unidas, desde os primeiros rascunhos lá dos anos 70 até os grandes marcos globais, sabe? Yokohama, Hyogo e Sendai. É uma jornada fascinante, porque a própria linguagem que a gente usa para falar disso revela essa mudança. Sim, nossa missão aqui é desvendar como a conversa mudou de controle de desastres para uma ideia bem mais complexa, de gestão de risco, vulnerabilidade e principalmente resiliência. É isso aí. Vamos ver como saímos de uma visão quase que fatalista para uma que coloca a responsabilidade nas nossas mãos. Perfeito. E hoje parece óbvio falar em prevenção, mas se a gente volta no tempo, a imagem que vem é da ajuda humanitária chegando depois da tragédia. Sempre o depois. Então, a minha primeira pergunta é: quando essa chave começou a virar? Quando alguém disse, espera aí, talvez a gente possa fazer alguma coisa antes? Olha, o ponto de partida oficial mesmo é uma resolução da Assembleia Geral da ONU em 1970. Já nos anos 70. Sim, e pela primeira vez num documento desse nível aparecem os termos planejamento pré-desastre e o uso de ciência e tecnologia para a prevenção. Ah, então a aposta era na ciência. Totalmente. Havia um otimismo muito grande na época, sabe? Uma crença de que a ciência poderia, em grande parte, domar a natureza e controlar o impacto dos desastres. Então, a ideia era que a engenharia e a ciência podiam basicamente resolver o problema. Uma visão um pouco ingênua, olhando hoje. Exatamente. Era uma visão muito, mas muito focada na tecnologia. E isso levou a uma ação concreta. Em 1971, foi criado o Escritório do Coordenador das Nações Unidas para Socorro em Desastres, o famoso UNDRO. Certo. E o mandato dele já era duplo. Coordenar o socorro, que era a urgência, mas também, e isso é crucial, promover o estudo e a prevenção. Imagino que na prática essa segunda parte ficou meio de lado. Colocar prevenção, que é algo de longo prazo, no mesmo patamar da resposta imediata a uma inundação ou terremoto, deve ter sido um desafio enorme. Foi um desafio gigantesco, principalmente por falta de financiamento e, de vontade política. O de sempre, né? O de sempre. E o que eu acho notável aqui é como eles tentaram quantificar essa dificuldade. O UNDRU chegou a uma fórmula interna, um conceito que eles chamaram de 60-30-10. 60-30-10. O que era isso? A ideia era que 60% do foco e dos recursos iriam para a coordenação do socorro. A emergência. Isso. 30% para preparação. Tipo, treinar equipes de resgate, essas coisas. E só 10% para prevenção de fato. Só 10% para prevenção? Nossa! Apenas 10%. Isso diz muito sobre as prioridades da época. A urgência da câmera ligada, da ajuda chegando, sempre falou mais alto que o trabalho silencioso de evitar que a tragédia acontecesse. Sempre. Mesmo assim, esses 10% foram um começo.
Eles produziram materiais pioneiros, como uma coleção enorme de guias. Eram 12 volumes, sobre como prevenir e diminuir o impacto dos desastres. Interessante. Cobria tudo, desde vulcanologia até planejamento do uso do solo. E aí chegam os anos 80, com aquela sequência de tragédias que chocaram o mundo. A fome na Etiópia, a erupção do vulcão Nevado del Ruiz, na Colômbia. Que varreu uma cidade inteira do mapa. Exato. E o terremoto devastador da Cidade do México. Isso deve ter sido um balde de água fria nessa ideia de que 10% para prevenção era o suficiente. Foi um catalisador gigantesco. A urgência e a escala desses eventos mostraram que o modelo reativo simplesmente não era sustentável. Não dava mais, né? Não. E foi nesse clima que um cientista americano, Frank Press, propôs a ideia de uma década internacional para a redução de desastres naturais. A proposta era concentrar os esforços globais por 10 anos. Uma década inteira dedicada a isso. Isso. A ideia ganhou força e, em 1989, a ONU declarou oficialmente os anos 90 como essa década. A IDNDR. Ok, então entramos na década de 90 com um plano global, uma década da ação. A aposta ainda era majoritariamente na ciência e tecnologia, ou a lição dos anos 80 sobre o fator humano já tinha sido aprendida? A aposta inicial ainda era fortemente técnica. Os objetivos da década eram bem claros, sabe? Melhorar a capacidade dos países de mitigar os efeitos dos desastres. Certo. Aplicar o conhecimento científico que já existia, fomentar mais pesquisa e disseminar informações. A ênfase era muito em reduzir a vulnerabilidade física. Ou seja, construir prédios e infraestruturas mais resistentes. Exatamente. Me parece que ainda estavam focados nos sintomas, prédios que caem, pontes destruídas, e não tanto nas causas mais profundas, tipo, por que as pessoas vivem em áreas de risco, por exemplo? Perfeito. Essa era a crítica que começava a surgir, e no meio da década, em 1994, eles pararam para fazer um balanço, para ver se essa abordagem estava funcionando. E foi aí que veio a Conferência de Yokohama. Exato. A primeira conferência mundial sobre redução de desastres naturais, em Yokohama, no Japão. E dali saiu a Estratégia de Yokohama, que trouxe uma mudança filosófica muito poderosa. Qual foi a grande mensagem? A mensagem era clara. Prevenção, mitigação e preparação são melhores do que a resposta. Parece simples, mas é uma inversão completa de lógica. Total. E para tornar isso realidade, a estratégia estabeleceu 10 princípios que viraram a base para tudo que veio depois. Tipo o quê? A avaliação de risco não é opcional. É um passo obrigatório. A prevenção tem que fazer parte das políticas de desenvolvimento, não ser um item separado. E o mais fundamental, cada país tem a responsabilidade primária de proteger sua população. Mas a avaliação que fizeram em Yokohama também apontou falhas, né? Não foi um mar de rosas. Um ponto que me chamou a atenção nos documentos foi a conclusão de que a consciência sobre os benefícios da prevenção ainda estava limitada a círculos especializados. Sim, essa foi a constatação mais dura. A mensagem não estava chegando onde precisava. Esse é um ponto crucial, porque essa mensagem não furava a bolha dos especialistas. Era uma falha de comunicação dos cientistas ou os políticos simplesmente não queriam investir num problema que não era visível, imediato? Acho que é uma combinação dos dois. Por um lado, a comunicação era muito técnica, muito acadêmica. Mas o principal obstáculo sempre foi político e econômico. O dinheiro. Sempre. Investir em prevenção é um investimento de longo prazo, cujo resultado é invisível. O desastre que não aconteceu. Faz todo sentido. Para um político com um ciclo eleitoral de 4 anos, é muito mais atraente inaugurar um hospital para tratar os feridos do que investir num código de construção que só vai mostrar seu valor daqui a 10, 20 anos. E Yokohama expôs essa tensão, então. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, foi ali que a conversa começou a se abrir.
para ciências sociais, para o envolvimento da comunidade e principalmente para a ligação entre risco de desastres e desenvolvimento sustentável. Entendi. Então, Yokohama estabeleceu a filosofia, mas a gente sabe que filosofia não para uma inundação. Imagino que o próximo grande desafio, com o fim da década internacional em 2000, foi transformar esses princípios em um plano de ação mais prático, mais concreto. Exatamente, foi essa a ideia. O passo seguinte foi outro marco também no Japão em 2005, o Marco de Ação de Hyogo 2005-2015. O Marco de Hyogo. Isso. E o subtítulo era Construindo a Resiliência de Nações e Comunidades a Desastres. E aí surge uma palavra que hoje está em todo lugar, mas que em 2005 era uma grande novidade nesse debate: resiliência. Exato. Qual era a diferença prática entre o conceito de prevenção de Yokohama e essa nova ideia de construir resiliência? Olha, a diferença é fundamental. Prevenção foca em parar o evento ruim ou diminuir seu impacto físico. Resiliência é mais amplo. Como assim? Trata-se de fortalecer a capacidade da sociedade inteira, pessoas, comunidades, sistemas, de absorver o impacto, se adaptar e se recuperar de forma rápida e eficiente. O objetivo de Hyogo não era só salvar prédios, era salvar sociedades. A meta era uma redução substancial das perdas por desastres, perdas de todo tipo, né? Vidas, bens sociais, econômicos, ambientais. Exatamente. E como o Marco de Hyogo propunha alcançar essa resiliência? Quais eram as diretrizes? Ele foi muito mais pragmático que Yokohama. Estabeleceu 5 prioridades de ação, que viraram um guia para governos no mundo todo. Quais eram? Primeiro, tornar a redução de risco uma prioridade nacional e local, com leis, com orçamento. Segundo, identificar e monitorar os riscos e fortalecer sistemas de alerta precoce. Ok, isso faz sentido. Terceiro, usar conhecimento e educação para criar uma cultura de segurança. E a quarta? Essa quarta prioridade me chama a atenção. Reduzir os fatores de risco subjacentes. Isso é gigantesco, é o coração da questão. Porque aí estamos falando de tudo, desde códigos de construção mais rígidos e proteção de ecossistemas, até políticas de combate à pobreza que evitam que as pessoas ocupem áreas perigosas. Não houve uma crítica na época de que isso era ambicioso demais, quase utópico, para um plano de 10 anos? Com certeza. E essa continua sendo a prioridade mais desafiadora até hoje. Mas foi essencial colocar isso no papel de forma explícita. Foi um reconhecimento importante. Foi o reconhecimento de que o risco de desastres não nasce no céu, com a chuva. Ele é construído no chão com as nossas decisões diárias sobre onde e como a gente vive. E foi em Hyogo que nasceu a ideia do reconstruir melhor. A semente foi plantada ali. A ideia de que a reconstrução pós-desastre é uma oportunidade. O famoso Build Back Better. Isso. A ideia de que a reconstrução não deve ser só para voltar ao que era antes, que muitas vezes já era vulnerável, mas para criar um futuro mais seguro. 10 anos se passam, chegamos em 2015, o mundo se reúne de novo. O que tinha mudado? Os desastres, infelizmente, continuavam acontecendo com grande impacto. A abordagem de Hyogo não tinha sido suficiente. Hyogo foi um avanço imenso, mas era preciso ir além. E o que saiu da conferência de 2015 foi o Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030. Sendai. E a mudança mais profunda está no próprio vocabulário, que reflete uma nova fase do pensamento. Uma ênfase total na gestão do risco de desastres, em oposição à gestão de desastres. Exatamente. Parece um jogo de palavras, mas imagino que a diferença seja enorme na prática. É como a diferença entre ter o melhor corpo de bombeiros do mundo e instalar detectores de fumaça e sprinklers em todas as casas, certo? É a analogia perfeita. Gerir o desastre é focar no evento,
na resposta na emergência. Apagar o incêndio. Isso. Gerir o risco é uma abordagem 360 graus, focada em prevenir a criação de novos riscos, reduzir os que já existem e fortalecer a resiliência antes que o evento aconteça. E o escopo também se expandiu, né? Muito. Sendai fala explicitamente de perigos de origem humana, tecnológica e biológica, como pandemias, e promove a resiliência dos sistemas de saúde, algo que se provou, premonitório. Totalmente. E Sendai também parece ser mais pragmático que Hyogo. Pelo que eu vejo nos documentos, ele trouxe metas concretas, mensuráveis. Foi uma tentativa de trazer mais responsabilidade para o processo. Sim, esse foi um avanço fundamental. Hyogo tinha prioridades, mas Sendai estabeleceu 7 metas globais, com indicadores para a gente rastrear o progresso. Metas como? Reduzir substancialmente a mortalidade global por desastres até 2030, reduzir as perdas econômicas diretas em relação ao PIB global e aumentar substancialmente o número de países com estratégias nacionais de redução de risco. Isso torna os governos mais responsáveis pelos resultados, né? Muito mais. E aquele conceito de reconstruir melhor, que nasceu em Hyogo, parece que ganhou o status de protagonista em Sendai. Exato. Em Sendai, ele deixou de ser só uma oportunidade na fase de recuperação e se tornou uma das 4 prioridades centrais de ação. Virou política oficial. Isso. Consolidou a ideia de que a recuperação pós-desastre é um momento crítico, talvez o mais importante, para integrar a redução de risco no DNA do desenvolvimento de um país. Poderia dar um exemplo prático disso? Pensa no terremoto do Haiti em 2010. A ideia do reconstruir melhor ali não era só reerguer as casas, era construí-las com técnicas antissísmicas, planejar o saneamento que não existia antes. E envolver a comunidade. Exatamente. Envolver a comunidade para que ela soubesse manter essas estruturas. É transformar a tragédia num catalisador de desenvolvimento resiliente. Então, ao olhar para essa jornada toda de quase meio século, o que ela nos mostra? Saímos de uma visão de controle de desastres, quase de engenharia, nos anos 70, para uma estratégia global, integrada, que entende o risco como uma questão de desenvolvimento, de governança, de direitos humanos. É uma mudança radical. E a própria evolução da linguagem, como a gente falou no início, conta essa história. Paramos de falar em desastres naturais e passamos a falar em redução do risco de desastres. Um ajuste pequeno, mas com significado imenso. Imenso. É o reconhecimento de que os desastres não são puramente naturais. Um terremoto é um evento natural. Um terremoto que atinge uma cidade com prédios mal construídos, sem sistemas de alerta e com uma população pobre vivendo em encostas. Isso é um desastre. Isso é um desastre. Ele é o resultado da interação entre o perigo e a vulnerabilidade que nós mesmos criamos. Mas isso nos leva à grande questão que, na verdade, permeia todos esses documentos desde os anos 80, né? Existe essa lacuna enorme entre o que a ciência e a política sabem que precisa ser feito e o que de fato é implementado e financiado no dia a dia das cidades e dos países. Exato. Perfeitamente. A ciência e as políticas avançaram enormemente. Temos os mapas de riscos, modelos climáticos, as estratégias, mas a decisão política de investir consistentemente em prevenção antes que a sirene toque, antes que a crise se instale. Essa decisão ainda é o grande desafio. Ainda é o maior e mais teimoso obstáculo de todos. E isso nos deixa com uma reflexão final. Os marcos globais são cada vez mais sofisticados. Mas a pergunta que fica para quem nos ouve é: o que é preciso para que a resiliência deixe de ser um conceito num documento da ONU e se torne a realidade vivida em cada comunidade? O que de fato falta para fecharmos essa lacuna entre o saber e o fazer? Este curso da Hopeful Brasil apresenta a evolução da agenda de desastres da ONU dos anos 1970 ao Sendai Framework 2015 a 2030. A partir dos marcos Yokohama, Hyogo e Sendai, analisa a transição da resposta emergencial para a redução do risco de desastres, destacando vulnerabilidade social, governança e métricas globais. O curso oferece uma base crítica para compreender os frameworks internacionais que orientam a gestão contemporânea dos desastres,